concentrei. Nossa, você me desconcentrou todo. Desculpa! Palmas para o Diego, galera! Uhum. Ó, nós temos depois o Angelique Leia aqui. E você lembra de alguma particularidade na publicação dessa obra? O nome da personagem, porque eu pedi autorização para usar o nome de Guerreiras Mágicas, que é a Ah, Lucy. aham. Aí na outra versão, aí já saiu o Ricardo, já Aqui saiu da. o nome original dela. Mas nessa ela se chama Lucy. Porque é a Ah, Lucy, é a mesma personagem, aham. né? Então, Entendi. na primeira versão é o nome conectado com a primeira versão de Guerreiras Mágicas, da mesma forma que a segunda coleção do Angelic Layer é conectado com a segunda versão de Guerreiras Mágicas. É o nome original. Uhum. Legal. Vou tentar correr aqui um pouquinho. Depois de Angelic Layer, nós vamos para Holic e Tsubasa. Tem uma coisa que me chama muita atenção, além, claro, né? A questão das duas obras caminharem juntas. Eu lembro que quando eu cheguei na banca de revista, isso eu já estava em São Paulo, me aventurando por São Paulo, meu Deus. Aí, o jornaleiro comentou: essas obras caminham juntas. Vocês orientavam os vendedores, os Sim, era os jornaleiros? treinamentos, sim. Era o treinamento. Só que aí, lá para frente, a gente mantinha uma periodicidade bem certinha para as coisas entrelaçarem direitinho. Aham, Só que lá para frente a gente teve que correr com o Holic. Aí a gente andou um pouquinho mais rápido com o Holic do que com o Tsubasa. Eu não lembro aham. se foi a publicação no Japão que ficou mais lenta. Na época de banca, você não podia dar. Hoje, você não pode dar um distanciamento muito grande entre as edições. Né? Na banca era mais complicado ainda, que você perdia o lugar na banca. Né? Era Olha. muito concorrido. Então, lá para o final, a gente deu uma corrida com o Holic, mas já foi um momento que as histórias meio que se separaram. Enquanto elas estavam muito entrelaçadas, o que acontecia no Tsubasa já reverberava no Holic, o que acontecia no Holic já reverberava no Tsubasa, a gente manteve a periodicidade bem conexa, bem juntinho. Aí, lá para frente, a hora que o Holic, cada um segue meio que seu rumo, e aí o Tsubasa conecta com o Sakura, né? E o Holic segue para o outro lado. Aí muda um pouquinho a periodicidade. O Holic vai um pouquinho mais rápido. Mas eu lembro que houve um período que teve um. Parecia que tinha parado esses dois durante um tempo. Ficou um hiato brasileiro, digamos Foi assim. renovação. Ah, Foi renovação. então não foi só impressão minha, realmente teve um Não. espaço maior. Teve um problema numa capa específica do Tsubasa que deu um problema, que a pessoa lá na gráfica... É uma capa que é o Fai na água, Aham. deitado na água. Esse aqui. O 26. Então, ela era para ser azul Ela era para ser azul. e saiu verde. Essa cor é um pouco curiosa, porque eu parando para pensar aqui, eu não sei dizer se é azul ou se é verde. Então, era azul. Esse foi o Ah, problema. então essa capa, ela é uma capa que não deveria ser desse jeito. Não. A pessoa lá, na hora de ajustar as cores, apertou mais. Ah, vou colocar mais amarelo. Vai ficar mais bonito. Ai, E meu você coloca. Deus! Sabe aquelas coisas que você aprende na escola que você também acha que nunca vai usar? Quando você mistura amarelo no azul, vira. Verde. Ai, meu Deus. Ai, ai. Olha, mas essa tá. Se eu for 13, vou ver o volume 13. Eu não sei se essa é a capa. Se essa é a capa. Deixa eu ver aqui. Ah,
Não. Essa foi aparentemente uma ilustração escolhida para capa. Não dá nem para Então, comparar assim com a capa original, é, porque é uma capa alternativa. sim. Enfim, aí demorou, a gente resolveu, né, toda a situação e aí renovou. E aí foi em frente. Ficou Ah, linda a capa. A capa não tem então, nenhum problema. Só que para critérios de aprovação, você aprova azul e sai verde, é meio complicado. mas aí vocês já tinham impresso, já tinham distribuído, já estava à venda. E aí a editora japonesa, a Kodansha ficou sabendo disso depois, e aí criou o problema. É, é. A gente teve uma época que a gente teve um outro problema no Holic, que tem alguns, se você olhar, os 3x estão transparentes. Isso Hum. era um bug que dava na hora que você fechava o arquivo. E aí a gente teve que arrumar isso, teve que desenvolver uma tecnologia para não dar mais esse problema, só que alguns saíram. Olha! Então, Se você então é procurar, possível encontrar dessas não, se capas. você olhar assim, você nem percebe, você tem que prestar atenção, aí você vai ver que tem. Aham. Entendeu? Era um problema que a hora que a gráfica ripava o arquivo para imprimir lá no sistema deles, dava esse overprint, que se chama. Então, do mesmo volume é possível encontrar essas duas. Não, não, Não? não tem variação, é só um. Aí a gente Ah, arrumou e aí antes de imprimir e distribuir. é. Ai, Quando a gente já via na prova de cor quando dava esse problema. A gente ah. começou a gente teve que mudar o processo. A gente sempre vai melhorando, vai mudando, vai ajustando, entendeu? Eram coisas, cara, a gente tá falando dos primórdios dos mangás. Sim. Entendeu? As gráficas estavam aprendendo. A gente saiu de fotolito e foi para plotter. Fotolito era um plástico que você via transparente, entendeu? A gente foi para plotter, que é praticamente uma encadernação. Então tem toda uma evolução. Aí, erro. Não, não é erro, é aprendizado, na verdade. Aham. Entendeu? Porque eram coisas que não eram erro porque nunca tinham acontecido. E, ai meu Deus, tá, olha, obrigado porque você quase me deu uma nova obsessão, que aí eu ia ter que procurar, eu ia ter, né? Pode Procurar ser que esses tenha outros volumes. variação, mas não de todos. Aí eu não lembro do que foi e o que não foi. Mas Aham. se você procurar, se você olhar na capa o 3x, o que é preto, quando ele estiver meio transparente, é porque deu esse problema e não era para dar esse problema. Então alguns saíram com esse problema. Sim. Socorro. Eu vou procurar isso. Já é a segunda E coisa que eu vou ter que já, procurar. já, só para te atiçar, vou te falar que tem uma tiragem do Tsubasa com a cor certa também. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Ok. 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 Tá bom. Respira. Uh, que legal. E aí, Marcelo, eu tenho que te perguntar, pelo amor de Deus, eu tenho que te perguntar, por que há tão poucos volumes 37 e 38 de Holic? Não me pergunte que É existe algo. um mistério, da mesma forma que existem pouquíssimos volumes, eu não lembro se é o 2 ou 3 de Love Hina, o 3 de Samurai X, e existem alguns, o 5 de Nuyasha, não me pergunte, cara, eu não sei se foi uma questão da distribuição, não sei se vendeu mais, a gente não tem uma explicação. Porque é muito fácil encontrar até o 19, mais ou menos, 20 e pouco do Holic, mas quando vai chegando na casa dos 30 e pouco, vai ficando muito difícil. E aí, você encontra esses volumes em cada preço, por cada. Olha, já encontrei quase R$ 200 volume 38 na internet. Pô, acho que eu vou vender minha coleção, estou pensando em botar fogo, acho que vai ser melhor eu vender do que fazer uma grande fogueira. A última vez que eu vi a coleção do Tsubasa inteiro à venda na internet, alguém estava vendendo por 1.200, 1.300, alguma coisa assim. Eu vou ter que arrumar, eu vou já separar e botar para vender. E eu não duvido que a E pessoa vai pode ser que vender eu nesse. tenha, e pode ser que eu tenha as edições com variações ainda, que eu sempre pegava mais de uma. Ai, meu pai do céu! Mas é um pode ser, tá? Isso eu já não lembro de Que cabeça. legal!
Olha, tá, eu tirei duas dúvidas sobre Holic Tsubasa, que era esse ato, sobre os últimos volumes. Aliás, o volume 56 também de Tsubasa, super difícil de encontrar, mas ainda mais fácil do que o 38. O 38, olha, eu já encontrei. Pra você ter uma ideia, eu tenho três revistas de estreia do Clamp de 1989, com o primeiro capítulo publicado do RG Veda. Eu consegui ter três dessas revistas, que é raríssima. Agora, isso aqui eu só encontrei uma vez no Brasil. Que curioso. O Então, Holic vendia mais do que o Tsubasa. Isso eu mas, posso te falar. mas é Então, mais. teoricamente, ele tinha uma tiragem até maior do que o Tsubasa. Ah, eu não Enfim, entendo. Ah, já eu te não. falei, não é só do Holic e do Tsubasa. Inuyasha tem isso, Love Hina tem isso, Samurai X tem isso. Eu imaginava, assim, só imaginar levemente, porque tem um volume do Senseiya episódio G, é um volume raríssimo também, que eu acho que teve uma carga roubada, alguma coisa assim. Não é da JBC, né? Acho que é da Conrad. Não, não. Era da Conrad. E aí eu vi comentando na internet que foi um carregamento de mangás que foi roubado, alguma coisa assim, e acabou diminuindo. É claro, não tenho certeza, mas ouvindo esse tipo de história, eu imaginei que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com o Holic. Então, isso não é nada Não, confirmado não, nesse que eu me sentido. lembre, não teve nada disso. Que eu me lembre, não teve nada disso. É só uma Ó, coisa bizarra de se explicar. Ai, meu Deus, agora que eu vi que mexeram ali onde não deviam. Tava aqui, vendo aqui, na minha prateleira. tá brincando. É você olhando, eu dei a impressão que você tá Eu olhando na tava minha olhando ali, prateleira. cara, tem alguma coisa diferente. Eu falei para não mexer ali, que veio a moça hoje aqui. Agora que eu vi, caramba, por que aqueles dois Shiryu estão juntos? Ai, que medo agora. É um dos motivos pelo qual eu não deixo ninguém limpar a minha coleção, eu mesmo organizo tudo. Eu também. Marcelo, vou tentar correr. Desculpa, eu achei que eu ia conseguir falar mais rápido. Olha, nós temos Milk-chan, próxima obra. É o primeiro mangá que vocês publicam com essa orelha, que é super interessante. Ele tem várias ilustrações coloridas. Ele É, é, como ele é era volume único, facilitou um pouquinho a gente dar uma melhorada na publicação, na edição, né? Então a Uhum. gente colocou orelha, página colorida. Se fosse coleção, dificilmente ia ser assim. Agora, por ser volume único, foi E, tranquilo. e também é uma outra fase, né? A gente está aqui em 2010 já, praticamente quase 10 anos depois do primeiro mangá do Clamp publicado, né? Então, aí ele já está em 14,90. Já. Tipo, a gente vê o desenvolvimento de tudo, né? Nós temos Kobato. Kobato. O Bato, acho que foi o último meu. E como que foi? Você lembra de alguma coisa a respeito? Não, foi bem tranquilo, porque o Kobato já não era aquele mega título famoso, né? Uhum. A gente já trouxe porque a gente precisa manter Clamp. Vamos continuar com o Clamp. Qual que é o Kobato. Uhum. E o público que gosta mesmo, né? Porque tem um. É muito simpática a história, é gostosa de ler, né? É, Eu não ah, fiz o último volume do Kobato. Foi quando eu fui para Sampa. Eu fiz até o penúltimo. aham. Aí já entra o Cassius. E então, no Acho que é isso. RGV. É. O RGV eu só fiz o pedido, o contrato e não mexi já é o Cássio. Aham. Gente, é assim, é muito legal porque ele é bem parecido com o original japonês, ele tem as páginas coloridas, ele é assim, ótimo. Dentro das possibilidades, né, do Mas ele momento. cai no que eu te falei dessa fase já de saturação. Uhum, Mas assim, é uma fase. Hoje, Sakura, o Clear Card, com certeza o Premium Collection, vão ser um grande sucesso, porque eles continuam sendo muito bons. Eles uhum. são atemporais, eles já são clássicos, né? Então,
não é uma fase. Agora, voltando, igual Nana. Nana vende muito mais hoje do que na época que a gente lançou em banca. Mas eu acho que tem um outro elemento também, que é a questão da idade do público, né? Porque eu naquela época, no início de tudo, eu dependia da minha avó para ela comprar um mangá para mim. Vai Hoje em mudando. dia, são adultos, na casa dos 30 e poucos anos, a maioria das vezes, que vão comprar e ainda levam os filhos. Então, mas esses clássicos, eles têm um poder de renovar o público muito grande. É igual Evangelion. Falei faz pouco tempo em algum evento. Igual Sakura, de 95, cara. Nós estamos em 2025, É, entendeu? E eles não vendem só para os fãs da primeira geração. Eles vendem para quem ouve, fica sabendo e entra em contato e vê que é muito bom. São mangás obrigatórios, são é, histórias obrigatórias. E aí, a questão dos mangás serem sempre fechados ajuda muito, né? Que você já sabe que aquela história tem começo, meio e fim. Ó, ela vai começar assim e vai terminar aqui. é. Tem toda a jornada, né, completa. Apesar de que X na Clamp Premium Collection, eu acho que é uma das poucas obras dessa nova edição, de obras relançadas, que tá indo para tudo quanto é país. E é uma obra incompleta. Mas, se eu não me engano, foi o contrato da Panini foi mundial. Ah, tá, mas aí na Espanha da Espanha, na Espanha, né? No Hum. idioma Onde espanhol. tem Panini, acho que foi o X é por eles. Porque no caso deles foi Norma. E aqui na América do Sul, e no México, na América Central, é a Panini, né? Mas vai sair também em francês, mas aí eu não sei se é Panini. É, eu sei que assim, o contrato do X e do Tokyo Babylon era global. Onde tiver Panini. Por isso que a Kadokawa também preferiu para Panini, que o nosso era só local, né? Uhum, entendi. Ah, Embora a versão Tanco ainda seja nossa. da primeira. Sim, sim. Não, é como a gente Pode ser que eles não comentou, é uma edição renovem, eu não sei histórica. como que seria, mas são contratos diferentes. Eu não sei como que seria. Peraí, mas vocês ainda têm um contrato, vocês ainda podem, se vocês quiserem, relançar da primeira edição? Teoricamente, sim. Uau! Né? Naquele formato, contanto que ele siga aquelas diretrizes. O que vocês não conheciam a ilustração da lombada, a ilustração completa, né? Acho que sim. Até onde tinha, sim. Ah, tá. Porque na exposição na exposição Clamp do ano passado, a ilustração completa foi mostrada. Eu não sei nem se eu posso mostrar aqui, mas qualquer coisa eu corto. Isso. Ai, cadê? Ela foi. Ai, não, não. Eu não vou, sabe por quê? Eu perdi o canal no YouTube por causa dessa ilustração. Acabei de Então lembrar. você já sabe que dá problema. Acabei de lembrar. Alguém fez uma denúncia e eles reclamaram por causa dessa ilustração. Mas é porque, como só vai até o volume 18, ainda continuava a ilustração. E aí o último personagem era o Fuma. Só que como é essa Tô te ilustração? falando que o Fuma vai ter um. Tô te falando. E aí, como era essa ilustração, né? Era um mistério, porque a gente nunca tinha visto a completa. E a original é enorme, assim, na parede, né? Dividida em partes. E é muito engraçado porque você vê que cada parte é uma pintura, é artesanal o trabalho, né? Feito à mão. Então, a continuidade não é exata de uma parte para outra. Porque continua o cabelo, continua a parte da roupa, e aí você vê que há nuances de diferença da pintura de uma parte para outra. Mas é o que deixa o negócio charmoso, porque você sabe que não é feito num computador, é feito à mão, né? Então, enfim. É de uma outra Aí a época. gente. Ah, desculpa, É te de- interrompi. Não, é de outra época. É. É, E aí, a maneira de se produzir, né? Era na mão mesmo.
Mas eu acho que até hoje elas fazem à mão tudo, Não né? sei, acho que tem coisa que já a gente acha que é a mão, mas não é não. Porque, por exemplo, as ilustrações do Clear Card, que eu achava que tinha muita cara de ser feito no computador, algumas coisas, as originais estavam na exposição e se via que era tinta mesmo, era pintura. Que ótimo. Eu acho mais legal também. É. Aí quando chega a Sakura Especial, que aí nós temos o relançamento de Sakura, de Heart, Chobits, agora como Tanco, como o Tanco Bom, né? Isso. Ah, vocês só aproveitaram aquele contrato que vocês já tinham, então. Eu não sei, porque foi a época que eu saí. Eu Ah, só fiz a de Sakura. Então, toda aquela ideia, na época, a gente não tinha como colocar as páginas coloridas entre os cadernos. Então, a gente pediu autorização para fazer um caderno no começo com todas as páginas coloridas. Por isso que a edição especial de Sakura tem todas as páginas coloridas no começo e não aham. tem o abre, não tem a divisão de capítulos, que era exatamente as páginas coloridas. Sim, que é a versão reformulada. Ela tá aqui. Na época não dava para fazer separar. Hoje daria, só que a gente mudaria a edição, né? Uhum. Só que aí o quê? Aí a gente mudaria Já seria o outro produto. produto, né? É, ia ser Uhum. outro produto. Aqui O original. a versão reformulada original Mas, japonês. mas você vê, pelo logo original, aquele logo nosso da edição especial é seguindo esse, é Uhum. tentando fazer esse, Uhum. entendeu? É que usando ideograma fica mais bonito, mas você pode ver, a tentativa foi exatamente esse, foi de fazer isso, Uhum. entendeu? Não é feio, mas o atual é muito melhor. Mas você que falou disso aqui, não foi eu, não. Não, eu sei, ué, mas eu comecei, mas não terminei, né, essa edição. É, não, assim, até na tonalidade das cores, dá para perceber que foi seguido mesmo, né? É, É só você uma vê, o Sakura foi uma emulação do Sakura em japonês, no mesmo lugar. É que ali são três, digamos, palavras, né? São três ideogramas. E quando vira nós, são três fonemas, né? Então é Sakura. Ali já está, né, metade. é, talvez Então seja uma questão da facilita. fonte escolhida, né? Mas Mas você vê, até essa fonte é uma tentativa de fazer a mesma fonte. uhum, é. É o que você falou, porque as ilustrações coloridas elas são colocadas entre os. Então, no começo de cada capítulo, elas que dividem os capítulos. Aham, é. E Na aí, a, nossa versão, tá tudo no começo. e aí a condição foi vocês colocarem tudo no início, então, dos volumes. Isso. Aí a Kodansha autorizou e virou a nossa edição. Uhum, legal. E aí, aí esse foi que você que teve a sua participação, né? O Ishi você não participou? Não, O não. Ishi ficou bem legal. Aliás, o Chubits. A minha participação do Wish foi quando eu voltei a fazer o box, a Hum, caixa. aham. Aliás, só retornando aqui para os três títulos que foram relançados como Tankobon, Sakura Especial, Heart e Chobits. Esse aqui, inclusive, ele vem até com um marcador, É, vem com o box, mas tem uma variação desse marcador que é tipo um acrílico, não é? Um plástico transparente. eu acho que sim, mas eu não estava na época. Tá. E quem Eu, cuidava disso era o Ed. eu tenho que ir atrás do outro. É até hoje, na verdade, o Ed que cuida disso, então eu realmente não lembro. Será que ele tem Não é que aquele? eu não lembro, eu não sei. É diferente. Enfim. E aí, mas o box do Wish ficou bem legal. E, aliás, cadê ele? Eita! Não, tá.
Aqui. O Wish, ele. Nossa, o marcador é lindíssimo. É, É muito aí bonito. foi equipe de marketing, já era feito separado. E a coleção japonesa, pelo que eu sei, não tem esse marcador bonito, não. Não, não. Não, foi a época que a gente a JBC fazia uns marcadores bem diferenciados, né? Aqueles com PVC, que é esse que você comentou, que é transparente. Tem um do Anohana que é incrível. É, E o eu, Ishi, eu só fiz realmente o box. Eu não mexi em nada. Isso aí foi tudo o Cassius e a equipe dele. eu lembro, inclusive, de encontrar esse box até em. Aí eu já estava morando em Curitiba, na época da faculdade. Eu encontrei até em bancas, na rua 15 de novembro, esse box aqui. Olha só. E era muito legal de ver, assim, obras do Clamp espalhadas por todos os lugares. Ó, estamos chegando no final das obras. A gente chega em Sakura Clear Card. Eu considero assim o Clear Card para a JBC um grande diferencial, porque ele está chegando com sobrecapa, ele tá bem parecido com o original japonês. Como que É foi outra essa? época, né? Oi? É outra época, é outro momento. Uhum. E mais favorável para isso também, né? Sim, sim. Foi o primeiro Simupub também do Clamp, a gente acabou junto para o Japão, publicou ele inteiro junto com o Japão, todos os capítulos publicados no mesmo dia, já com o logo atualizado, né? Uhum. A Erika Huang que fez esse logo. Eu acho que o outro logo foi a Gi. O Eu acho outro? que foi a Gi. É o anterior, Hum. Ah, o anterior da edição da especial. edição especial, é. Mas foi da Erika e foi o que a gente usou agora na sobrecapa também da edição especial, lá, as sobrecapas exclusivas do café. Isso, que está. Aí o projeto é da Sayuri, mas o logo é esse daí. E é interessante ver que cada país estilizou um pouquinho diferente, né, o título. Sim, aí vai de cada um. A gente Uhum, procurou ficar próximo do internacional do anime. uhum. Aliás, a gente não pode nem deixar de mostrar como fica bem parecidinho mesmo, bem seguidinho. E Embora a edição especial seja um pouquinho maior, a Sayuri deixou tudo alinhado. Então, mesmo a edição sendo um pouquinho maior do que o Clear Card, você pode ver que está tudo alinhado, o logo, a numeração, tudo uhum, bonitinho. sim. E é... Ai, gente, nossa, me escapou. Ahn, ah, uma uma coisa que eu sempre deixo claro, que eu gosto de frisar nos vídeos que eu faço, é na vantagem da edição brasileira ser maior do que a edição japonesa. Só por aí, tipo, ela tem a mesma estética, a mesma estrutura de capa sobre capa e ainda facilita na hora da leitura. Exato. Vou pegar rapidão aqui. Opa! Aliás, isso já abre para uma pergunta. Aqui é o Clean Card japonês e o brasileiro. Ah, A gente. primeira versão era do tamanho do japonês, né? Oi? O meio Ah, tampa era o tamanho do japonês. aham, e aí, você acha, fica como uma sugestão, não sei, mas você acha que fica muito inviável lançar aquele box para a coleção do Clean Card? O box japonês, você está O falando? box um box brasileiro parecido, pelo menos com o japonês. Ou num sistema de Olha, pré-venda para ter uma. na verdade, se a gente fizer um box idêntico, é mais fácil do que a gente criar um. Aham, Porque se for um idêntico, já meio que está aprovado.
Aham. entendeu? Questão de layout. Quando a gente tem que criar um, aí é mais demorado. Vou pegar aqui. Opa. Mas a gente tem que esperar sair o 16. O 16 está saindo agora aqui, né? Aqui, esse aqui é o box dos Aham. 16 alunos do Clear Card. Aí ele vem com umas divisórias, né? Mas assim, aí às vezes eu fico. A primeira ideia que eu tenho, né? Nossa, será que dá para guardar os mangás brasileiros no box japonês? Nunca dá, porque sempre o tamanho é diferente. E não é uma Porque reclamação. tem variação da densidade, da gramatura, do Aham. papel, tem um monte de diferença. Por exemplo, aliás, todos os box que eu adquiri, tanto do CPC quanto desse aqui, sempre foi em sistema de pré-venda, né? Eu sempre tenho a impressão de que eles fazem isso para não perder nem faltar. É encomenda, Você né? já tem uma ideia, você já tem a métrica. Ó, isso aqui já está vendido, vamos fazer uma gordurinha para não faltar para quem não comprou na pré-venda. Aham. É, é isso. Olha, são 237 volumes, na verdade 238 volumes de mangás Clamp publicados pela JBC até de Já. 2001 a 2025 e vai chegar a 239 com o 16º volume do Clear Card, quase aí beirando 240 volumes de mangás E Clamp. já tem Premium Collection de Guerreiras Mágicas, já tem Premium Collection do Holic, então vai longe. O primeiro do seja Holic ou Heart da CPC vai ser o volume 240 de Clamp, de mangá Caramba, Clamp pela JBC. muita coisa, hein? Meu Sim. Deus, nem eu imaginei que ia chegar nisso um dia. Já fiquei tão feliz em trazer dois de uma vez. Oh, Gente, deixa eu ver se. Ah, eu tenho que aproveitar para perguntar mais alguma coisa que eu não posso esquecer agora. Esse é o momento. Você. Meu Deus do céu, isso aqui eu não posso esquecer. É, vo- Houve alguma obra, algum mangá que nunca foi publicado do Clamp no Brasil que vocês quase publicaram? Por Clover, alguma coisa que possa ter acontecido que acabou não vindo? Clover. Agora, por que a gente chegou a receber o material, tudo, e só não foi? Eu não sei te explicar um porquê. Uau! A Eu gente não quase. sei. Era para ter rolado. Eu não sei se. Não, foi antes. Realmente não existe uma explicação. Acabou sempre. Acabou sendo preterido por algum outro, e aí na seleção dos mangás do Clamp ele também ia ficando. Mas se hoje fosse trazer um inédito, eu imagino que seria ele. Dos inéditos, seria ele. E vocês ainda têm o contrato dele? Não, a gente não chegou a ter contrato. A gente recebeu os exemplares para olhar, criar o projeto, e só acabou por algum motivo meio que. Acho que foi exatamente isso. Ó. A gente não tem dinheiro infinito. Então você tem que fazer escolhas. Então, provavelmente, o que aconteceu é que sempre quando o Clover estava em pauta, ó, não, tem esses aqui que são mais importantes, ele foi ficando. Mas o Aham. Clover, só esse. E o Gate 7, que a gente chegou a discutir na época, a gente chegou a pensar, mas não dava aquele projeto naquele momento, daquele jeito, não dava. Mas eu achei ótimo que uma outra editora pegou, que bacana, que veio, Aham. enfim. Mas foi difícil, decisão difícil, porque a gente pensou muito em se abrir ou não mão. Ah, e teve o álbum de figurinhas do Clamp que a gente ia fazer e que acabou não rolando. Ah, gente, como Eu, assim? eu procurei os arquivos, tinha ele montado, era lindo, era Ah, cada tinha a sequência por propriedade, então tinha na ordem, tipo RG Veda, X, Tóquio Babylon, ou melhor, Tóquio Babylon, X, Guerreiras Mágicas, Sakura, Milk-chan, cada um e todo estilizado de acordo
e ia se chamar Clamp no País das Maravilhas. Ah, meu Deus. Aí, de última hora, como o card de Cavaleiro do Zodíaco não funcionou direito, a gente desistiu. Ai, Mas estava pronto, pronto, pronto. meu, nossa. E aí, Ia se chamar. as ilustrações eram da Madhouse de estúdio ou do... Não, dos mangás, tudo dos mangás. Todas Uau! as ilustrações dos mangás. Ia ser um Uau! álbum de figurinhas de banca, ia ser. Nossa, estava muito lindo. A Suzana que tinha feito, que era a nossa chefe de arte, estava, cara, estava animal. Esse eu quase chorei quando não vai rolar. E como era com a Paritechnice na época, então dava para fazer assim, tipo Universo Clamp. E aí Aham. elas já tinham pedido para ser Clamp in Wonderland. Aí eu falei, não, tudo bem ser em português, Clamp no País das Maravilhas? Aí, beleza. Isso de autorização do Clamp, direto do Clamp. Isso. Uau, então o projeto do álbum de figurinhas foi aprovado pelo Clamp, chegou a ser aprovado pelo Clamp. Não, chegou a ser conversado. Aí a Ah, gente montou para aprovar, só que aí não foi. Mas assim, o projeto em si, não, vamos, manda a proposta, prepara, manda o projeto para a gente ver, mas não rolou. é que aí nem adiantava se já tinham batido o martelo de que não ia vender, não adiantava mandar para elas É, aprovarem. não. Ah, Aí era. Não, e a logística de figurinha é outra, é tudo mais complexo. hum. E isso foi em que ano, você sabe? Qual é o ano do Gate 7? Ai, Gate 7. 2010, 2011? Nossa, não lembro. Uau. Não tem possibilidade mais de lançar isso? A gente nem vai mais para a banca. Ah, isso era material de banca, né? E hoje a gente está na Companhia das Letras, a companhia não trabalha álbum de figurinhas. Não vou dizer que é impossível, mas hoje eu acho que não teria nem aderência, cara. Eu acho que nem deixariam a gente fazer um álbum misturado. Ia ter que ser. Nossa. E eu acho que aqui tem agente de Sakura, então a gente não ia poder usar Sakura, Hum, entendeu? uhum, Enfim, era para aquela época. aham. Ficou lá, ficou lá no começo dos anos 2000. Nossa, mas é uma proposta muito interessante mesmo. Num E, projeto que eu queria, que eu pensei e queria muito ter feito. Chegou perto. mas vocês chegaram a fazer um álbum só da Sakura, né? Não, acho que foi a Conrad. A Conrad fez o. Teve revista oficial da Sakura da Conrad. Ah, então. Nossa, então eu esqueci, eu misturei aqui. Para mim, eram vocês que tinham feito. Não. É que assim, o anime e o mangá, mesmo sendo de Sakura, são propriedades diferentes. A gente não pode misturar e um não está incluído no contrato do outro. Ah, Então, qualquer um poderia lançar uma revista oficial de Sakura, inclusive a gente. Só que aí a Conrad pegou e fez mais, que saíram uma, duas, foi bem pouquinho de Sakura, que quiseram fazer meio que uma Pokémon Clube, só que não segurou, ia ter de Sailor Moon também, fizeram de Dragon Ball. Época de banca tinha que ter bastante volume, né? era É uma. diferente. Eram revistas que vinham com umas cartas Crow para destacar, né? Eu acho que sim. Eles chegaram a fazer também uns pôster bem grande da Foi. Sakura, que abria É. com informações. Eu tenho Então, um desse aqui. e isso tudo foi Conrad. Nossa, você sabe me dizer quem realizou a tradução do anime Sakura Card Captors? Não, foi lá na BKS, não tenho ideia. E veio, Meu, acho que em espanhol, se bobear. Espanhol ou inglês. eu suspeito que tenha vindo em espanhol. É. Mas foi na mesma época, foi tanto Sakura quanto Samurai X foram bem próximos. Primeiro Uhum, Samurai X, depois Sakura e depois Sailor Moon R em diante. Foi aham. essa sequência lá na BKS. Ah, então a mesma pessoa, o mesmo profissional que traduz o Sakura Não pode. sei. Ah, tá. Pode ter sido. Aham. Pode ter sido, mas realmente não sei. Ok. Você chegou a comentar sobre
uma das capas da nova edição com sobrecapa, de venda exclusiva no café. Qual delas que não precisou utilizar a mesma ilustração de dentro do Não é, mangá? não é que não precisou, não tinha. Ah, Não tinha uma ilustração que coubesse de capa. aham, Eu acho que é uma que tem ilustração da Tomoyo e não da Sakura. Agora, eu confesso que eu não lembro, cara. Foi uma das 6 primeiras. aham. Eu acho que foi na segunda leva. Pode ter sido a 4. Do 456, aquela que ela tá com uma cenoura. É. Que ela tá de coelhinha. Aham, Eu lembro que a gente teve que repetir não, pegar uma ilustração de uma edição para colocar na outra, mas foi tudo autorizado, então tudo certo. Mas aham. porque não tinha naquela edição específica uma que desse capa. Entendi. Acho que é a última pergunta. Ah, Marcelo, você acha que a possibilidade, assim, possibilidade, tudo de certa forma é possível, né? Mas eu estou perguntando isso, eu entendo o mercado como que ele é, a questão dos produtos, é, mas você, você sabe me dizer se há, assim, um vislumbre sobre o lançamento dos artbooks de Sakura? Eu pergunto isso mais por uma questão assim dos comentários dos fãs mesmo, que eles parece que esperam muito sobre a a, publicação dos a artbooks. gente queria muito, mas artbook é complicado por causa de aprovação, entendeu? Se aprovar uma capa já é difícil, imagina aprovar todas as páginas de um artbook, né? Nossa, Então, a gente tem que ver qual caminho daria para seguir, tem que ver se eles estão disponíveis. Tem uma série de coisas aí que precisam ser analisadas. Mas o que eu posso dizer é que vai ter novidade de Clamp em breve. é sobre o CPC ou não é sobre o CPC? Já é Vai ter outra coisa. novidade. Vai ter Ai, meu novidade. Deus. Ah, então, ok. Eu não sei se você pode dizer ou não, mas poderia dizer em que ponto está o CPC no momento de Hirt e Holic? Nem começamos Ou que de. a produzir. Ah, tá. Então não Ainda há o tá. material físico ainda. Não, a gente já recebeu o material. A gente tá. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai decidir o lançamento de cada um. Aham, ok. Mas, mas eles estão garantidos, vão vir. Não tem muito mistério. Tem que ver como que vai ser a aprovação deles, que também pode ser complicada. Nesse caso, vocês têm que mandar. Vocês continuam mandando só arquivo para o Japão ou tem que mandar o material físico para eles analisarem? Só vou saber a hora que a gente começar. Eu, Ah, sinceramente, espero que não, mas Sailor Moon já está mais rápido. O primeiro foi o caos, porque teve que mandar um monte de arquivos para o Japão, né, físicos, não só os digitais. Geralmente, quando é digital, é mais tranquilo, mas quando tem que ser os dois, é mais demorado, é mais custoso, né? Tem um monte de coisa que aham. impacta. Vocês ainda não sabem se os volumes do CPC de Hirt e Holic vêm com os cartões postais, né? Ainda não, mas provavelmente devem vir, a não ser que a Kodansha fale, não, esse aqui não pode. Uhum, Tipo, os brindes de Evangelion eram só para o Japão, a gente não podia usar, da uhum. Collector's Edition. A gente Nossa, mas pediu, mas não tinha como. seria tão legal se viesse, poxa, porque eles remetem à capa clássica, né, dos mangás Eu da primeira sei, edição. eu sei. Agora, no mundo de material oficial é isso, a gente não tem muita liberdade. É Uhum, diferente de você fazer uma revista, como era Henshin, como era Herói, entendeu? Que não eram oficiais. Se tornaram, na verdade. Mas essa é uma outra história. uhum. Mas quando é assim, um mangá, tudo, a gente tem que seguir as regras que são estipuladas para a gente, que está em contrato, enfim. A gente não tem muito o que fazer. Uma pergunta que eu fiz para você no lançamento da JBC lá na Kibi Station sobre as,
a edição exclusiva do Café, era sobre obras Kadokawa e Kodansha, né? Se as obras do CPC da Kadokawa ficariam só com a Panini e da Kodansha ficariam só com vocês. Mas pelo que você respondeu ali, não tem essa divisão clara. Alguma obra Não, da Kadokawa teórica, pode vir para vocês. teoricamente, seria Panini Kadokawa e JBC Kodansha, teoricamente. Mas, de repente, sai alguma Premium Collection lá de algum título que não interessa a Panini, pode se abrir para JBC Uhum, e vice-versa, entendeu? uhum, Não existe nenhuma um contrato dizendo, ó, uma editora fica com essa, outra editora fica com essa. Não existe, uhum, né? Mas tem que ver o que vai sair, qual que é. Imagino que a prioridade da Kodansha seja JBC, entendeu? uhum, E prioridade da Kadokawa a Panini. Mas isso é puro achismo meu, tá? uhum, Realmente não existe um documento dizendo, ó, foi firmado, foi acordado que fica uhum, cada um com isso. Não sei. Teoricamente, pelo que normalmente se negocia, normalmente é feito lá, seria isso. uhum. Assim, eu acharia uma pena ter essa divisão, porque vocês já publicaram tantas obras a Kadokawa, não teria por que ter isso agora, né? Então, não tenho nenhuma resposta, não tenho nem o que te dizer, porque não depende da gente, Aham, entendo. entendeu? Não depende da gente. Ah, vocês têm. Bom, você falou sobre Clover. É, então, Clover é uma obra que vocês poderiam pensar em publicar aqui no Brasil, uma obra inédita, né? Eventualmente, sim. Ah, vocês publicariam novamente o Tsubasa aqui no Brasil só se ele for relançado pela CPC? Não, não necessariamente. A gente sempre fala do Tsubasa. É que para mim faz mais, para mim, Marcelo, tá? Aham, Faz mais sentido esperar uma edição Premium Collection uhum, do que só relançar a versão Tanco. uhum, Mas de repente, se não sair, eu sinceramente eu duvido muito que não saia a Premium Collection do Tsubasa. Mas vai, de repente a gente pergunta, Kodansha, vocês vão lançar? Eles falam não. Aí pode-se pensar na versão Tanco. aham. Olha, eu tô achando tão difícil o Tsubasa pela CPC, porque depois que lançaram isso aqui, eu não vejo muito sentido de lançar de novo uma outra edição. É aquela coleção de capa dura? Aquela de luxo com aquela luva. Eu sei também. É uma luva, né? Eu sei. É Aham, linda essa coleção. É sim. linda. Aí eu fico assim, por que mais para mostrar para o pessoal que não conhece, são os 28 volumes, né? E cada volume tem essa luva aqui de material super resistente, com ilustrações inéditas, feitas, né, bem pensadas para coleção. Cada volume é como se fosse um livro mesmo, capa dura. Ele tem, deixa eu ver se ele tem ilustrações, tem algumas ilustrações coloridas, e ele ainda, cada um vem com um postal com a ilustração de capa do Tanco da primeira edição. É, talvez eles já considerem ele como parte da Premium Collection. Então, é isso que eu fiz. Faz Depois de lançar sentido. essa monstruosidade maravilhosa, eles vão. Faz sentido. Não tinha pensado nisso. Vou E. refletir, vou refletir sobre isso. Particularmente, eu acho a primeira edição do Tsubasa lindíssima. Aquele verde é tão bonito, tão Mas característico. para manter aquele verde tudo igual, cara, nem no Japão eles conseguiram. Não. Algumas. Olha, eles quase conseguiram te falar, mas alguns saíram mais escuros, outros mais claros. Se eles que trabalham com 5 cores, imagina a gente com 4. Com 5 cores? Como assim? Eles usam 5 cores nas impressões das capas deles. Por isso que tem mais cor. Por isso tem cor Aham. especial, a gente usa 4.
E é isso que faz as capas deles desbotarem tão fácil. Eu acho que é a. Não é finalização, como que é? Pode ser o verniz, o acabamento. Aquele acabamento brilhante É, aquele é um acabamento que eles inferno para usam, desbotar que não é aquilo, um verniz, é diferente, né? Você deixa na luz, clareia tudo, muda né? tudo. Aí fica só a lombada clara, assim, e o É, resto bonito. é. Mesmo a coleção, tem uma coleção de capa dura também da Sakura, bota, o rosa vira amarelo. É, é essa. Ai, meu pai do céu. Olha, eu vou te falar que é um dos desgostos da minha vida, viu? Porque, ó, é uma cor linda, é a edição em inglês, É. né? E aí você Você vê aqui. pode. Não, a japonesa mesmo. Eu tenho a Ah, japonesa, sim, sim, tudo sim. descolorido. Não adianta. Você pode colocar em saquinho, você pode colocar no quarto escuro, ela descolore com o E é tempo. por isso que eu deixo, é um dos mangás que, das coleções que eu deixo dentro de um armário fechado, porque eu Tem que tenho. ser. Não pode pegar luz nem o mínimo de oxigênio possível. Nossa, não vi esse gênio. Olha, ó, desculpa. Aqui, ó, já dá para perceber a Essa é a diferença. Gold Edition. Essa é a versão em inglês, a Kodansha Comics. Então, é a versão Golden, né? Que eles chamam. Aham, Que tem é. esse hot Comemorativa de stamping. aniversário da Sim, sim. Collector's Edition. É, é isso, é isso. Marcelo, muito obrigado. Muito Imagina, eu obrigado que mesmo. agradeço o carinho, a atenção, depois de tanto tempo, né? Então, É muito legal, cara. Depois de 24 anos ainda estar falando de Sakura lá de 2001, de Guerreiras Mágicas, é incrível. É sim. incrível. Se o Marcelo em 2025 voltasse no tempo e falasse isso para o Marcelo em 2001, ia falar: Caraca, que incrível, que demais, sério, sério. Muito legal, cara. Meu, eu lembro quando. Ah, eu lembrei de uma coisa agora, enfim, eu comecei a falar. Naquela época que eu li os mangás da Sakura, Guerreiras Mágicas, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos de idade. Minha mãe tinha falecido há 2 anos atrás. E aí eu estava morando com a minha avó super religiosa. Hoje em dia não vivo sem ela, imagina, né? Tudo a gente aprendeu muito um com o outro. Mas naquela época era tudo muito mais difícil, questão de ignorância mesmo, né? E aí teve um momento que foi tão difícil assim que ela não aceitava mangá, não aceitava eu não ir mais à igreja, por exemplo. E aí ela falou, pode ir para fora, pode ir embora. Questões assim da vida pessoal também, né? Que ela descobriu, enfim. Ah, você Por não quer causa, viver do jeito certo? Vai embora, vai, sai por de causa do casa. Clamp, por causa de mangá, Por causa de mangá, por causa de questões da vida pessoal, né, de coisas que eu gostava, descobriu que eu não gostava de meninas, enfim. E aí, aham, aí ela falou, pode ir embora. Você não quer voltar para a igreja, não quer casar com uma irmãzinha, não quer tirar o demônio do corpo, então pode ir embora e e viver do vai jeito. para o inferno ainda. Então. Aí, eu lembro que eu peguei as coisas que eu tinha, que era meia dúzia de roupas e os meus mangás. Aí uma amiga minha falou com a mãe dela e deixou eu ficar um mês na casa dela, né? Aí, quando eu cheguei assim com uma mala, a mãe dela olhou para mim assim, de jeito que eu não consegui entender até hoje o que é aquela cara que ela fez para mim. Ela olhou e perguntou: essas são todas as suas coisas? Isso é tudo que você tem? Aí eu falei: sim, isso é tudo que eu tenho. Era meia dúzia de roupas, os meus mangás da Sakura, das Guerreiras Mágicas, do Clamp, Cara, que enfim. história incrível. Era tipo o seu tesouro. Era tipo, sua casa tá pegando fogo, o que que você vai salvar? E Nossa, aí, eu ia ter um problema, cara, que eu não ia saber por onde começar. Acho que eu ia pegar fogo junto. eu também não sei. Eu tenho uma ideia de que eu ia pegar a revista Nakayoshi de estreia da Sakura e a revista Wings com a estreia do Clamp, em 1989. Se fosse só o que desse tempo, acho que era o que eu ia pegar mais rápido, mas mesmo assim eu. Cara, mas que história chega a ser comovente, cara. Incrível. Ah, Você com as mudinhas de roupa e e uma os bolsa mangás com do Clamp. manga.
Ah, cara, olha, eu só tenho a agradecer de ter feito parte da sua vida e de tanta gente de alguma maneira, porque a ideia sempre foi levar alegria, levar união, entendeu? Uma coisa que os mangás realmente ensinam, né? Se você pegar, é a importância da amizade, a importância do respeito, né? Pode ser no meio de uma baita chacina, mas a amizade e o respeito, né, são vínculos que são imutáveis, são inquebráveis, né? E tem muitas histórias que eu já ouvi, que já me contaram, que realmente me deixam comovido, e a sua, pode ter certeza que é uma delas. E se a gente tivesse pessoalmente, eu ia te dar um abraço, porque é incrível essa sua história, cara. E você é um cara independente de gostar de mangá, independente de qualquer coisa, mega talentoso. Cara, o dia que você fez aquele pupurri, aquele medley das músicas do Clamp, em homenagem aos 30 anos da JBC, todo mundo chorou lá na editora. Foi uma coisa que tocou muito. Então, é uma troca incrível. E, assim, vocês não sabem, vocês não têm ideia das nossas histórias, entendeu? Também a gente teve muita superação, coisas recentes até, sabe? E nessas horas, realmente, a gente repensa, né? E fala, cara, vale a pena, valeu a pena. Não é só um trabalho. Eu sempre quis, eu particularmente, sempre quis agradar a quem estava lendo minhas matérias, a quem estava comprando as minhas revistas. Eu falo minhas no sentido, eu não fazia nada sozinho, tá? Mas o que eu pude colocar de energia, de conhecimento, tentar eliminar os traumas que eu tinha quando eu era o leitor, quando eu estava assistindo, falava, mudou a voz do cara, mudou o termo, por quê? Né? Porque eu não encontro a sequência do gibizinho que eu gosto aqui, eu não consigo ver o final de uma história. Isso tudo foi levado, entendeu? E é levado até hoje. E as pessoas que a gente mais considera são os leitores, porque a gente se coloca no lugar deles, entendeu? Obviamente, a gente atua como profissionais, somos profissionais, mas somos especialistas, somos profundos conhecedores. Eu estou falando no plural porque todos, de todas as equipes que passaram lá na JBC, todo mundo conhecia muito, entendeu? Então, tem muito amor envolvido, tem muita dedicação envolvida, tem muita luta, entendeu? Primeira crise que teve editorial, quando eu já estava na JBC, eu só perdi minha família, cara. E foi uma crise financeira, tudo, e as pessoas nem imaginam, entendeu? Enfim, por isso que eu me coloco no lugar das pessoas também. Eu sei, nós sabemos, Cássius, né, a equipe JBC. Cassius vem da mesma geração que eu, então a gente fala muito a mesma língua, embora tenhamos trabalhado muito tempo como concorrentes, mas também já trabalhamos muito tempo na mesma casa. Então, a gente sabe como que funciona, a gente sabe a dureza, o investimento que foi para a gente se profissionalizar, o investimento que foi para comprar um material na época que não existia internet, entendeu? Então, é um conhecimento que a gente adquiriu, que foi a bagagem que a gente tem, você não encontra em nenhum lugar, igual a bagagem que você tem aí, não encontra em nenhum outro lugar. E aí vai de encontro ao talento que cada um tem, né? Eu sei que eu tenho talento para escrever, mega criativo, mega comunicador, entendeu? Falo pelos cotovelos, entendeu? Eu gosto de dividir o meu conhecimento, gosto de contar as histórias, da mesma forma que você, mega talentoso, cara. Você tocando piano é um absurdo, é comovente, toca na alma, entendeu? Todo mundo lá no dia do evento, que você foi muito simpático em se apresentar lá, né? Fica embasbacado. E o dia dos 30 anos da JBC vai ser um dia que todo mundo nunca vai esquecer, porque foi realmente incrível. E eu agradeço Obrigado. muito a você e a todo mundo que acompanha a gente. Me acompanha, estou fazendo 30 anos de carreira só nessa área, né? Desde a época da Herói
até hoje realmente é muito louco, mas a gente também desse lado são tantas batalhas, cara, que um dia se eu começar a contar, vocês vão falar, não, não é possível. Mas é assim, de todos, de todos. Ainda eu quero ouvir essa história, quem sabe uma parte 2 futuramente. Talvez não seja história, não, são histórias que não dá para contar, assim, Uhum. talvez, É, né? entendeu? Mas o objetivo sempre foi entreter, levar material de qualidade, entendeu? Sempre com muita dedicação, muito carinho, e isso eu digo de todos os envolvidos desde lá do começo, desde quando me chamaram para herói, desde quando eu fui para a JBC, quando acreditaram na Henshin, quando acreditaram no, na linha de mangás, como eu te falei, era, você comentou, nossa, mas era uma super novidade, era o diferencial. Como que não enxergaram? Cara, o que você não conhece dá medo. E quando requer investimentos, e não são investimentos pequenos, Uhum. entendeu? É difícil colocar a mão no bolso, cara, é difícil, entendeu? É. E não é todo empresário, não é todo investidor que acredita e vai, Uhum. entendeu? E Eu tudo tem o seu tempo. eu tento me colocar muito no lugar realmente de quem está investindo e gastando nesses produtos, né? Porque não é simplesmente ligar o celular, o computador e reclamar qualquer coisa, xingar porque eu quero tal coisa, porque vocês não fizeram isso ou aquilo. Tem muita coisa Sim. envolvida para Não, e você. a gente não leva para o coração quando tem crítica, a gente aprende com as críticas. Mesmo aquelas críticas que a gente entenda até que, pô, cara, não tá justo. Eventualmente acontece, mas a gente entende, eu sei como que funcionam, né, os fãs, qual é a expectativa, questão de memória afetiva, entendeu? Teve, no auge dos Scanlators, por exemplo, as pessoas tinham a memória afetiva de como eles tinham lido O Pirata. E aí, quando vinha pro oficial era diferente, achavam um absurdo, como que tá diferente? Entendeu? Da mesma forma que quando tinha algum erro em alguma dublagem antiga, hoje é muito difícil isso acontecer porque o material que vem é outro, o acesso que as pessoas têm a informações é outra, né? Mas ali no começo, quando a gente tinha que consertar, muita gente não entendia porque estava arrumando. Me xingava até pouco tempo aí, porque eu tinha arrumado na redublagem de Cavaleiros que o Mestre Ares era o irmão do Saga, e aí a hora que veio, só quando veio o episódio 0 e saiu a saga de Hades, que fala, puta, tava certo. Assim, eu não tenho por que inventar, eu quero que seja o correto, eu quero o mesmo de todo mundo, e é o pensamento que a gente tem, entendeu? E tem gosto diferente. Recentemente aí a gente publicou a capa do Sob a Luz da Lua, teve gente que não gostou, mas teve gente que adorou, e a gente entende, mas É, a gente sempre vai procurar agradar a todos, sabendo que não vai agradar a todo mundo. é. Mas é isso, mas podem ter certeza que absolutamente todos os títulos, qualquer coisa que a gente faz, e no meu caso, tanto mangás quanto dublagem, eu faço com o maior carinho, com a maior dedicação e faço para o público. Não é para mim. Muito bom, Marcelo. Ele é obrigadão. E, Muito cara, que história obrigado. de vida incrível a sua, parabéns. Ah, É o tipo de história que eu vou lembrar pro resto da vida, pode ter certeza. ai, Marcelo, olha, nossa, se eu te contar, assim, eu só tô aqui porque parece estranho, né? Mas falar assim, como que um anime, como que um mangá te inspira a não desistir e não se demitir nessa vida? É nesse nível, assim. Se eu tô aqui hoje é porque essa história me inspirou. E eu, assim, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Porque eu tentei não estar aqui, né? Não, Mas, pelo amor de Deus. assim, eu evito falar sobre isso porque desenvolve gatilhos nas pessoas, enfim. Mas, em contato com as pessoas no Clamp.me, eu recebo muitas mensagens assim. E, inclusive, naquele evento da JBC, as pessoas vinham falar comigo, eu nunca tive aquilo, assim. Como assim? Como assim? E as pessoas diziam, não pare de fazer os vídeos. Nossa, seu trabalho é tão legal. Eu recebia mensagens na internet
E eram são várias, eu não consigo responder todas, às vezes eu tento e assim, mesmo assim eu não consigo. E ali, pessoalmente, eu senti mesmo, ao vivo, o carinho das É pessoas quando elas diferente. recebem alguma coisa que a gente faz. E eu, assim, eu tô aqui na sala de um apartamento no interior de Santa Catarina, aí eu pego e jogo na internet. A gente perde o controle daquilo que a gente A tá. gente não Vai tem ideia parar, do alcance. vai, ele Cara, simplesmente vai. E aí as pessoas vêm de volta pra gente com um carinho tão legal e isso parece dar mais força pra gente continuar. não, é o que faz a gente seguir em frente, cara. É o que faz a gente seguir em frente. Não é nenhum dinheiro. Fala, mas é porque você é fã. Não, cara, é porque faz sentido para a nossa vida. É, Dá sentido. Esse é o meu propósito, vamos em frente. Se um dia eu tiver que mudar, tudo bem, né? Eu me dei conta disso meio que cedo, porque Herói foi um fenômeno. Talvez você não tenha pego a fase da peguei. Herói. Pegou? Só que a gente estava ali fechado na editora, no muito eu saía para ir na Gota Mágica para acompanhar as dublagens, eu ia muito nas emissoras na época que eu ia lá na Record, ia no SBT, eu sempre estava enfiado para levantar, trabalho de repórter mesmo. Né? E aí, numa Bienal, quando ainda era ali no pavilhão do Ibirapuera, que está em reforma eterna agora, não é o pavilhão fechado, ali na Marquise do Ibirapuera. É, a Bienal era lá. E a Devir estava participando, e um dos donos era um dos criadores, um dos sócios, né, da Herói. E aí ele chamou eu e o Júnior, né, o Odair Bra Júnior, que era o outro redator lá, para a gente ir lá para sessão de autógrafo. Eu e o Júnior um olhou para a cara do outro, que a gente vai dar autógrafo? Quem quer autógrafo da gente, cara? Da onde? A gente foi, assim, travados, assim, morrendo de vergonha e pensando, cara, quem? Quem? Por quê? Entendeu? Não era nem o quem, era por que alguém vai querer, entendeu? Era muito fora da nossa realidade. E aí colocaram a gente em duas carteirinhas, carteira de escola, uma do lado da outra. De repente, se formaram duas filas gigantes para pegar autógrafo com a gente. E eu e o Júnior, um olhava para a cara do outro e, mano, o que está acontecendo? O que é isso? Entendeu? Ali a gente começou a se dar um pouco de conta. E assim, sem internet, uma época sem internet, Uau. né? E as coisas vão mudando com o tempo, né? Do autógrafo foi para foto. Ah, Né? quero tirar foto com você. Né? Aí agora é curioso que agora está voltando autógrafo. As pessoas querem registrar. Uhum. Eu fui na Hobbycon, que tem 2 semanas aí atrás, que foi aqui em São Paulo, um evento médio, até nem tão grande. Me colocaram lá para meet and greet também. Galera, tudo com herói. Que legal. Herói, Pokémon Clube, tudo Nossa, pedindo autógrafo. E agora parece que eu vou para um outro em outubro, só de Pokémon, para falar de Pokémon Clube. É nossa. muito louco isso, cara. É muito louco. E é muito gratificante. É muito legal. Então, parabéns pelo seu trabalho. Não pare, entendeu? Muito obrigado. Siga em frente, você é muito talentoso, é um cara muito querido, tem muito ainda para dividir com todo mundo. E parabéns pela sua trajetória, cara. Você sabe que 15 anos atrás a gente não ia conseguir falar de tudo que a gente falou aqui abertamente, senão eu. Nossa! Entendeu? E assim, sexualidade não mede caráter de ninguém, entendeu? As pessoas têm que ser felizes e pronto. Marcelo, agora eu que digo parabéns, parabéns pela trajetória, pela carreira, por todo o trabalho que você espalhou com tanta gente. É esse trabalho que vai, simplesmente volta através das pessoas. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu que Muito agradeço. obrigado pela pessoa que você pela pessoa com uma energia tão, tão bacana, acessível que você é. Puxa, muito obrigado por tudo mesmo, mesmo. Aqui, assim, é interessante ver como tem parte da sua vida, do seu trabalho aqui.
E é isso. É o que foi antes, é o que está sendo agora, que vai ser muito no futuro ainda. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração e vamos em frente, tem muita coisa ainda para vir legal aí. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diego. Boa noite, bom descanso, a gente se fala. Até. É.